Da mesma forma que quando você cria um documento, você precisa determinar as configurações de cor, profundidade de bits e dimensões desse documento, na hora de exportar, de salvar, você também tem que fazer essas configurações. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é mostrando no Camera Raw. Eu tenho uma imagem aqui, já tenho um pré-tratamento, e eu quero exportar isso como uma imagem. Eu vou vir aqui em salvar imagem. A gente já viu essa caixinha é para configurar a imagem para enviar para o Photoshop. Então aqui é para passar pelo Photoshop, quem exportaria a imagem seria o Photoshop. Aqui é se eu quiser salvar diretamente a imagem. Eu terminei de fazer o ajuste, eu quero salvar e nem quero passar pelo Photoshop. Eu clico em salvar imagem. E aqui em salvar imagem, a gente vai ver que tem informações parecidas com quando a gente vai, por exemplo, enviar para o Photoshop. Primeiro, eu vou definir um destino. Depois, eu poderia renomear o arquivo. E na sequência, eu vou estabelecer o formato. O formato pode ser um arquivo negativo digital. Assim, eu não tenho perca de informação. Poderia escolher um JPEG, que é muito comum para a internet. Posso escolher também um arquivo TIFF, que retém um pouco mais de informações. Ou então enviar ele para o Photoshop, ele vai salvar como um PSD. Imaginando que seja para a internet, eu vou marcar aqui como JPEG. Como ele é um JPEG, ele possui compressão. Compressão faz com que o arquivo fique mais leve. Se você está montando um site, você precisa que os arquivos fiquem leves, que eles carreguem rápido. Isso é super importante para técnicas de SEO, de ranqueamento dentro do Google. Então eu poderia vir aqui e escolher uma qualidade média, de 5 até 7. Isso vai fazer com que a imagem perca um pouco de qualidade, mas fique mais leve. Compensação, se eu quero imprimir ou guardar num portfólio, eu jogaria para a imagem mais alta. Poderia ser aqui, por exemplo, 12. Depois você vai escolher aqui o espaço de cor e a profundidade de bits. Imaginando aqui no caso para a internet, eu vou mudar aqui para sRGB e 8 bits. Depois, se desejar, você pode redimensionar a imagem. Vou colocar aqui no tamanho mais longo com 1920 pixels, imaginando que eu quero adicionar num site um arquivo leve. Se eu quisesse imprimir, seria outras configurações. Poderia ser, por exemplo, um TIFF. Aí aqui poderia ser Adobe RGB 16 bits, se fosse imprimir tentando manter o máximo de qualidade. Ou até mesmo um JPEG sRGB 8 bits, mas aqui as dimensões daí eu marcaria em centímetros, a dimensão que eu quero realmente imprimir, e definiria aqui uma resolução como, por exemplo, 300 dpi. Terminei de configurar, basta eu clicar aqui em salvar. O Lightroom é muito semelhante. Você vai vir aqui em arquivo, vai acessar aqui a opção de exportação, e aqui em exportação você vai ter o local, o nome, se você tem alguma configuração de vídeo, se você está exportando um vídeo junto no seu lote de imagens. Aqui em informações do arquivo você determina o formato, o espaço de cor e o nível de qualidade por compressão. Se você deseja redimensionar, você vem aqui em Image Size e também poderia redimensionar pela aresta maior e determinar aqui a minha resolução. Se em vez de JPEG eu definir que eu quero salvar como um PSD, eu posso escolher a profundidade de bits entre 8 e 16 bits. Se eu marcar um TIFF, é a mesma coisa. No Lightroom, o JPEG já fica fixado como 8 bits. E para finalizar no Photoshop, você tem algumas opções diferentes. Você pode vir aqui em Arquivo, Salvar como, e aqui em Salvar como, você vai escolher o formato de imagem. Por exemplo, eu quero que seja um JPEG para a internet. Porém, ele não vai perguntar se você quer trocar o perfil de cor ou a profundidade de bits. Ele só pergunta se você quer adicionar esse perfil de cor que já está estabelecido na imagem. Isso quer dizer que eu posso salvar como JPEG, posso manter esse JPEG com o seu perfil de cor incorporado, para que os outros softwares analisem ele corretamente, porém eu não posso converter por aqui. Para converter, você precisa vir antes em Editar e converter para o perfil de cor. Ou então aqui em Imagem, Modo e converter a profundidade de bits, ou então em Imagem, Image Size e redimensionar. Todos os processos são feitos anteriores ao salvar como. Uma outra possibilidade, daí que você tenha mais controle na hora de exportar, é vir aqui em Exportar e Exportar como, ao invés de Salvar como. Aqui em Exportar como, você pode escolher o formato. Então, eu vou marcar que eu quero um JPEG. JPEG não possui transparência, então sumiu a caixinha de transparência.
A qualidade aqui de compressão, vou colocar, por exemplo, 70%. Posso vir aqui e redimensionar, vou colocar 1920 pixels. Ele já ajustou para manter proporcional. Deu uma escala de 32% em relação à imagem original. Tem aqui o cálculo que ele vai fazer na hora da reinterpolação do redimensionamento. Eu vou deixar aqui em automático. Qual que é o tamanho da área de trabalho resultante? Normalmente vai ser o mesmo tamanho do tamanho da imagem. Se eu quero ou não adicionar metadados de copyright, vou deixar ligado. E aí aqui eu tenho a opção de utilizar o perfil incorporado. E aí eu só mantenho o perfil incorporado anexo na imagem. Eu posso não manter perfil incorporado nenhum. Aí você não vai utilizar nenhum sistema de color management. Ele vai salvar com o perfil de cor que tinha, mas ele não vai indexar esse perfil na imagem. Então os outros softwares às vezes não vão saber qual era o perfil de cor original. Eu posso converter para sRGB. Assim, a maioria dos sites online vão interpretar como sRGB, mesmo que eu não incorpore o perfil de cor. E se eu quiser, eu posso também incorporar. Nesse caso, eu estou tanto convertendo para sRGB, como incorporando o perfil de cor sRGB na foto. Se eu desligar, eu só converti, mas não vai ficar anexo o perfil de cor, e os outros softwares vou analisar como eles consideram que seria o padrão, que normalmente é sRGB, então tudo bem. O problema seria eu não ligar nenhuma caixinha salvando em Adobe RGB, porque o Adobe RGB tem mais cor, ele é mais vivo, mas os softwares vão ler ele como sRGB, e a imagem vai tender a aparecer assim meio lavada, que nem está acontecendo aqui. Olha o que acontece se eu converter para sRGB e se eu não converter. Isso acontece porque ele está fazendo a interpretação errada. Agora, se eu habilitar aqui inserir o perfil de cor, ele está fazendo a interpretação corretamente, porque ele sabe, é Adobe RGB, então ele simula aqui o Adobe RGB. Então, só recapitulando, ou você insere o perfil de cor para garantir que os softwares leiam corretamente o seu perfil de cor, ou você pelo menos converte para sRGB, porque daí qualquer software por padrão, a maioria deles pelo menos, analisariam como se fosse sRGB. E para segurança máxima, você poderia também, da mesma forma, inserir o sRGB na tua imagem. Terminou de configurar, agora é só exportar.